O significado da iniciação. Por Frank C. Regis. Uma perspectiva histórica fascinante sobre a iniciação maçônica, fornecendo muita iluminação para a importante questão: por quê? Em todos os ritos e mistérios antigos, cujos participantes eram recebidos pela iniciação, sempre se exercia o maior cuidado em relação a certos detalhes, que, se não realizados adequadamente, poderiam prejudicar ou invalidar toda a cerimônia. O verdadeiro significado de toda a iniciação já foi o de um renascimento espiritual. O Agrochada sagrado dos hindus diz: o primeiro nascimento é apenas o advento da vida material, o segundo nascimento é a entrada para uma vida espiritual. Os recém-iniciados no primeiro grau de brahmanismo foram chamados Dvaija, que significa nascido duas vezes. A própria palavra iniciado indica que o candidato está pelo menos simbolicamente na mesma situação, como se ele não tivesse uma existência anterior. Ele deve ser introduzido em um mundo completamente novo. Nas iniciações antigas, o extremo da humildade era expresso pelas roupas rasgadas da contrição por ofensas passadas na vida a ser apagada, o peito oferecido à espada do carrasco e a atitude de um cativo. Preparação do candidato. O costume mais curioso talvez tenha a ver com o que poderia ser chamado de preparação completa do candidato contra as influências que afetaram sua carreira anterior. Durante a multidão de séculos em que a astrologia foi considerada a parte mais forte nos assuntos humanos, todas as circunstâncias que afetavam o bem-estar da humanidade foram consideradas como tendo surgido em um ou outro dos planetas, ou talvez em uma sorte ou mal combinação de vários. A ciência da medicina surgiu inteiramente dessa curiosa crença nas afinidades planetárias. O médico antigo diagnosticou a doença de seu paciente de acordo com as doenças listadas sob as infelizes estrelas deste último e tentou curá-lo pela aplicação de substâncias designadas como governadas pelos planetas favoráveis a ele. A mesma ideia governava o indivíduo com referência aos artigos publicados sobre sua pessoa. O supersticioso carregava vários encantos e amuletos destinados a atrair influências planetárias favoráveis em seu auxílio e era igualmente cuidadoso em evitar substâncias que pudessem produzir um efeito contrário. Na ordenação do candidato à iniciação nos mistérios antigos, essa crença teve um papel importante. O candidato pode levar sobre sua pessoa nada que atraia a atenção dos poderes planetários ocultos através do laço misterioso que os vincula a objetos terrestres. Tokens metálicos. As listas de plantas, flores, minerais, metais e outras coisas sujeitas a essas influências misteriosas eram longas e complicadas. O ouro ligava ao sol, que incitava ao pecado assolador do orgulho intelectual. A prata atraía sobre ele as inconstantes qualidades da lua. Cobre, sagrado para Vênus, provocação de luxúria e ferro, o metal de Marte, brigas. Estanho, tirania e opressão, as qualidades de Júpiter. Chumbo, preguiça e indolência, pertencentes a Saturno. Enquanto Mercúrio eram responsáveis por desonestidade e cobiça. Portanto, uma chave ou uma moeda, e acima de tudo uma espada, provavelmente causariam confusão em toda a misteriosa operação de regeneração. Acima de tudo, foram impostas ao candidato as 3 virtudes sagradas, que pelas seitas jainistas na Índia ainda são chamadas de as 3 joias, representadas por 3 círculos: crença correta, conhecimento correto e conduta correta. Para alcançar o plano espiritual, no qual a alma está totalmente livre dos laços da matéria, essas eram as principais necessidades, e a pessoa que se apegava a elas certamente aumentaria mais até chegar ao estado de libertação. 3 etapas regulares. Ao candidato antigo também foram recomendados os 3 passos sucessivos, que abrem a alma para atividades e comunicações livres e desobstruídas, tanto no plano psíquico quanto no espiritual. O primeiro foi acalmar o ego e esvaziar a mente de todos os preconceitos e padrões de si e dos sentidos.
O segundo consistia, quando esse estado passivo era induzido, em fixar e prender a atenção no objeto específico sobre o qual a verdade era desejada. Em terceiro lugar, tendo sido dados os dois passos anteriores, o indivíduo deveria permanecer firme e persistentemente na atitude receptiva e de escuta pela revelação imediata da verdade, na expectativa plena de alcançá-la. Esse estado receptivo e atitude expectante abriram a consciência para as vibrações psíquicas que escrevem infalivelmente sua história na mente receptiva. Quem representa o candidato? Dentro do problema simples e facilmente formulado, mencionado no cabeçalho, está contido o mais sublime de todos os segredos, que vários dos graus mais altos procuraram responder, cada um à sua maneira. Envolve a aplicação íntima de todos os graus simbólicos ao próprio iniciado, sem o qual eles são tão vazios quanto o ar. Em todos os mistérios antigos, um personagem era assumido pelo candidato, e como os candidatos eram qualquer um e o personagem sempre representado da mesma forma, deve ter representado algo essencialmente comum a todos. Além disso, a semelhança precisa das experiências às quais cada candidato foi submetido argumentou a mesma lição em todos os casos. O exame de todos os detalhes disponíveis, especialmente os escritos sagrados de muitas raças, confirma-nos na convicção de que esse caráter universal era apenas uma representação alegórica do ego ou do eu, envolvido na guerra da qual se diz que o vencedor é o vencedor. Maior do que quem toma uma cidade e emergiu um conquistador no mesmo instante de aparente derrota. Recebemos nossa primeira apresentação concreta desse personagem no célebre documento conhecido como Livro Egípcio dos Mortos, a Bíblia dos Construtores das Pirâmides, cujos fragmentos são encontrados embrulhados nos panos de quase todas as múmias. A alma peregrina. O Livro dos Mortos apresenta as peregrinações de uma alma que partiu pelo mundo subterrâneo ao conselho dos deuses, que deveriam ouvir seus acusadores, dar ouvidos a seus defensores e finalmente pesar suas boas ações acumuladas na balança contra o símbolo da pena de verdade. O nome desse personagem é dado como Ani, o escriba. Finalmente, constatou-se que esse nome era equivalente ao termo latino ego, que significa eu sou eu no homem. Isso leva ao que foi talvez o maior e mais importante de todos os ensinamentos secretos do mundo antigo, um que ficou tão obscurecido pela confusão de suas muitas representações dramáticas com personagens históricos reais, que é necessário um trabalho mais claro e cuidadoso para traçar as ideias principais de idade para idade e pessoas para pessoas, a fim de mostrar que elas estão fundamentalmente em todos os lugares exatamente iguais. Não há dificuldade alguma em reconhecer o princípio autoconsciente de todo homem como sendo uma centelha real da infinita autoconsciência precipitada na existência material, através do labirinto do qual ela é obrigada a se esforçar na busca incessante da palavra do Mestre, segredo de seu ser e destino imortal. Se essa ideia da luta de uma alma divina e imortal sobrecarregou o fardo da matéria e foi atacada a cada momento por inimigos que simbolizam as transformações contínuas da matéria de vida para a morte ou morte para a vida, tomados como o princípio vital de todo o drama de regeneração, do Livro dos Mortos ao Peregrino Progresso de John Bunyan, nós também teremos avançado muito no caminho para entender o da maçonaria. Fonte: www.universalfreemasonry.org. Tradução: Google. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.